Sejam bem-vindos à nossa escola EBSAB, a escola de sabedoria bíblica da primeira igreja do Nazareno em Olinda. Eu desejo a todos vocês uma boa noite, as pessoas que estão nos assistindo também, pessoas que estão vendo através do YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Deus abençoe. É um momento que nós sermos edificados através da palavra de Deus, retendo esse conhecimento, guardando nos nossos corações e, principalmente, crescendo na fé. Fico muito feliz. Eu tenho uma novidade para vocês, que no mês de abril nós vamos fazer aqui alguns sorteios de livros de meditação da Palavra de Deus. Então, nós faremos isso aqui no mês de abril, né? Eu gosto muito de livros, eu creio que vocês também gostam de livros, e vai fortalecer. Ótimo, obrigado. Bom, irmãos, sejam bem-vindos mais uma escola EBSAB, e estamos aqui para hoje falarmos a respeito do revestimento da armadura de Deus na batalha espiritual. O texto que nós temos é baseado em Efésios, capítulo 6. Quem mais se aproxima dessa realidade do sobrenatural com uma clareza, com essa explicitude, é o livro de Efésios, a carta aos Efésios. Apóstolo Paulo trata isso com uma maestria, e a gente vai ver muito, assim, revelador no livro de Daniel, mas não é um conteúdo tão completo como é a visão do apóstolo Paulo a respeito do trabalho do mundo espiritual, da maldade nos lugares celestiais e como nós devemos nos defender, nos atacar mediante essas ameaças. Então, sabemos que nós somos mais que vencedores, mas ainda estamos numa luta espiritual. Estamos ainda numa guerra espiritual. Eu quero que você entenda bem isso, porque as pessoas falam, pastor, mas nós já vencemos. Já vencemos em Cristo, pelo seu ato expiatório na cruz. Mas Satanás, ele está vencido, mas não está destruído. Então ele ameaça constantemente a raça humana, ameaça as pessoas, ameaça cidades, ameaça crentes, não crentes, porque o trabalho dele é esse, o trabalho dele é matar, roubar e destruir. Então, nós precisamos entender que é uma guerra espiritual que acontece no mundo invisível. É importante que você entenda isso para você sentir o nível dessa têmpora de batalha espiritual. As coisas invisíveis chegam também ao ponto do material. Isso significa o quê? O invisível toca as pessoas, toca objetos, o invisível toca áreas geográficas. Não é pelo fato da batalha ser espiritual que a gente não vai sentir, que a gente não vai ver, que a gente não vai entender. Isso vai ficar muito tangível, palpável. Aqueles que têm a visão espiritual vão entender as coisas do Espírito e vão entender as coisas que são do mundo natural. Então, nós precisamos pensar que por meio da fé, através da oração, nós temos acesso à armadura de Deus. E a armadura de Deus tem as suas peças. Então, o que Paulo está nos ensinando, em Efésios 6, nós vamos ver,
é justamente como devemos usar as peças da armadura de Deus na nossa vida cristã, na nossa vida, no momento da adoração, no momento em que estivermos em qualquer ambiente de trabalho, em casa, na rua. Deus nos dará a visão do que está acontecendo na manifestação da sensibilidade do Espírito humano com o Espírito de Deus. Também nós temos discernimento das coisas espirituais no campo da maldade. Então, as peças da armadura de Deus são instrumentos, são ferramentas que Deus nos entregou, que nós vamos encontrar com maior clareza a forma, a estratégia, o comando, a organização dessa militância maldita em Efésios 6. Paulo encerra toda a sua preocupação em doutrina, em ensinamento, falando com respeito a essa batalha espiritual. Ele estava encerrando a sua caminhada, encerrando a sua carreira. Paulo já estava velho e ele estava deixando para a igreja de Éfeso, porque nós não vamos aqui entrar no contexto da igreja de Éfeso, mas a igreja de Éfeso tinha uma batalha espiritual muito grande, porque ali eles eram adoradores de Diana, e isso criava um clima muito forte no mundo espiritual, porque também as pessoas que ali transitavam eram de alguma forma seduzidas, induzidas a esse tipo de prática, até mesmo de feitiçaria. Vocês lembram quando o apóstolo Paulo ele estava com Silas e repreendeu aquele espírito que estava naquela menina que era mediúnica? Entendeu? Paulo repreendeu e acabou com a lucratividade daquela atividade de mediunidade que acontecia, e a menina foi liberta, e ali foi um retrocesso para quem estava investindo naquele mercado da fé do mundo do misticismo, né? Então, não estamos falando de qualquer cidade, estamos falando de uma cidade que realmente abarcava toda a ordem maligna. E a igreja de Éfeso é uma igreja que estava plantada ali para fazer a obra de Deus. Então, Paulo cita, temos como colocar aí, Guilherme, Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso 10. Gente, não se preocupe, o material vai ser entregue todo para vocês, tá? É importante que vocês entendam a introdução do que nós estamos falando, para que vocês possam entender agora os textos que nós vamos usar através do tema. Então, Paulo está dizendo o seguinte: quanto ao mais, depois de ele ter falado todas as coisas, né, sobre a criação dos filhos, respeito do pai do filho, filho para pai, todo aquele processo que a igreja deveria ter cuidado, Paulo fecha o seu comentário com esse tema: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir aonde, irmãos? De mão. Depois de ter vencido tudo, permanecer o quê? Inabalados, firmes, né? Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz, enlaçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Tá bom. Então, esse texto é o que nos revela com maior grau de nitidez, de transparência, o mundo espiritual e a guerra que acontece nesse instante, quando estamos aqui e quando estamos na rua, enquanto estamos em nossas casas, no trabalho. Essa guerra, ela não para, ela é permanente, porque até que todos os inimigos de Deus, quando eu falo inimigos de Deus, eu falo esses anjos decaídos, estejam com o escabelo dos pés do Senhor, debaixo dos pés do Senhor, não teremos paz, não teremos tranquilidade. Eles se organizam, os demônios, eles se organizam de uma forma em que há um comando, há uma forma estratégica de trabalho, de resolução, porque os demônios, eles não são capazes de saber do futuro, eles não têm essa capacidade da onisciência, da onipotência, nem onipresença, mas eles trabalham de uma forma organizada para subtrair essa atenção dos homens e fazer com que eles se distraiam com a vida, se distraiam com esse mundo, se distraiam com a vaidade, se distraiam com toda a lascívia, com o desejo sexual, se distraiam com os vícios, com as maldições que existem nessa vida, para não adorar a Deus. O trabalho deles é não permitir que o ser humano se aproxime de Deus. O trabalho deles é, na verdade, trazer desonra à humanidade. Quando vê uma pessoa caída, quando vê uma pessoa bêbada, quando vê uma pessoa ultrajada, envergonhada, quando vê uma pessoa sendo vexamada, quando vê uma pessoa sendo dominada pela justiça, demonstrando um grau até de trabalho contra a sociedade, pega essa pessoa, mas ele se alegra muito nisso, porque ele veio para matar, roubar e destruir. João 10:10. Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas ele diz que o ladrão vem somente para o quê? É isso aí. Essa é a função do inimigo. A função dele é essa. E quando fala roubar, matar e destruir, não pensa numa visão física, mas pensa numa visão espiritual. São correntes espirituais, são células carcerárias espirituais, são teias na mente, com pensamentos que esses levam a pessoa à destruição, isso tudo num clima espiritual. Então, às vezes as pessoas que estão debaixo dessas maldições são cadeias invisíveis, são prisões invisíveis, que precisam ser quebradas. Agora, a coisa não fica só nesse campo da passividade. Essa guerra, ela é hostil. Vamos pensar como acontece numa guerra, nação contra nação. O que nós estamos vendo hoje acontecendo, com a Rússia e a Ucrânia, a gente vê as atrocidades, o nível de destruição. Aquilo é no campo físico. Imagine no campo espiritual, que só vai ver, só vai entender, só vai compreender quem estiver em espírito. Então, Satanás, ele quer ver a destruição da raça humana, porque ele foi de uma forma humilhado, ele foi destinado, e não há salvação para Satanás. A salvação é para o ser humano, a salvação é para as pessoas. Não existe salvação para os anjos decaídos,
que esses anjos decaídos se tornaram demônios. Não tem salvação para eles. A salvação é para a raça humana. Eles estão vencidos, mas não estão destruídos. Eu quero que você entenda bem isso. Por que ele trabalha dessa forma? Porque ele quer levar as almas humanas para a perdição eterna. Aquilo que foi honra para Deus criar, ele quer colocar desonra. O que nós temos que entender é o seguinte, que a queda de Lúcifer foi muito antes de Deus criar o homem. Então, Lúcifer, ele foi destronado, foi lançado aqui, no planeta Terra. E muito depois Deus criou o homem e criou um mundo de habitat humano. E esse mundo do habitat humano era todo santo, todo puro. Não existia nenhuma ação contrária à santidade de Deus. Quando o homem peca, é uma ação contra a santidade de Deus. Quando o homem mata, rouba, é uma ação contrária à santidade de Deus. Toda ação humana de egoísmo que gera contradição à santidade de Deus está sendo, de uma forma, manipulada ou alinhada com os desejos de Satanás. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas essa pessoa não é envolvida com nenhum tipo de entidade. Não é essa a questão. A questão toda é o espírito da desobediência. O espírito da desobediência já se alinha ao processo que levou à queda de Lúcifer. Então, toda desobediência, ela tem um pai. Ela tem um Senhor, que é Satanás. E é justamente nesse plano de destruição que Satanás quer colocar a raça humana, aquilo que Deus criou com santidade, com pureza, e agora o ser humano sendo levado a esse estado de humilhação, né? É muito triste o que está acontecendo. A Bíblia diz que essa terra passará por um grande estrondo, porque ela está embebecida de sangue, de assalto, embebecida de sangue, de atrocidade, de latrocínio. Muitos casos que aconteceram nessa terra, que Deus está querendo purificar essa terra. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que é um tempo que sempre foi para que a igreja tenha o revestimento da armadura de Deus para essa batalha espiritual. Nós não estamos lutando contra a carne, nem contra o sangue, não é contra as pessoas. E às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, não falo com ciclano, eu estou chateado com fulano. Enquanto não entender quem é o seu inimigo, você vai ficar perdendo tempo com coisas que não vão gerar a verdadeira guerra e a verdadeira defesa espiritual nesse campo de hostilidade, nesse campo onde há digladiação. Não tem harmonia entre a igreja e o diabo. Não tem harmonia entre a igreja e o pecado. Não tem harmonia, não tem meio termo. Nós somos contra o diabo, somos contra o pecado, porque o sangue de Jesus nos tirou dessa força, desse sacerdócio maligno. Então, nós temos que entender que não há como a igreja recuar. Não tem como a igreja dizer, vamos deixar para depois. Não tem um mínimo de simpatia a igreja com as coisas do inimigo. Não tem, não há. É arma e ódio. Nós somos contra Satanás e contra as suas obras. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor. É por isso, irmãos, nós precisamos dessa armadura. É uma aula que tem pouco tempo para explorarmos. Porque nós estamos falando aqui daquilo que temos de revelação da Bíblia e começamos a entender diante de uma mapeação das ações malignas.
usando as pessoas, usando reinos, usando poderes humanos. Então, a armadura de Deus é composta por elementos espirituais, fundamentais para uma caminhada cristã saudável e frutífera. O texto que lemos, não é à toa que Paulo recomendou à igreja de Éfeso que em meio às suas lutas e dores, eles deviam estar preparados. Eu sei, irmãos, que há um misto muito grande de emoção. Eu já falei isso numa das primeiras aulas que eu dei aqui. O que é alma, o que é vontade, o que é mente, o que é emoção, sentimentos. E na guerra espiritual, nós não podemos entrar com as nossas emoções. Por isso Paulo está falando, olha, não tem como não estar preparado. Nós precisamos estar preparados. Assim como Paulo está falando aos Efésios, à igreja de Éfeso, precisamos nos revestir de toda a graça de Deus e de todo o conselho espiritual. Os dias são maus e não são poucas as lutas e dificuldades que enfrentamos para manter a nossa fé. É muito grande a luta que estamos enfrentando. Por quê? O inimigo vai tentar jogar todo o horror, toda a mentira, vai tentar nos enfraquecer pelos laços de família, por fraqueza, por coisas que não deram certo, vai tentar nos frustrar, vai tentar nos levar a um pensamento seguinte: poxa, eu estou servindo a Deus e as coisas não estão acontecendo, as coisas não estão avançando, porque nós temos essa mania de traduzir o sucesso de Deus pelo sucesso humano. Infelizmente é assim. As pessoas querem ver o sucesso de Deus por quanto tem um resultado bom humano. Nem sempre o sucesso de Deus vai te revelar, te dando um resultado nas sensações humanas. Então, nós precisamos entender que a nossa guerra espiritual, ela vai atingir o mundo espiritual. E no mundo espiritual, como é guerra? Guerra. Você sabe o que é uma guerra? Se o inimigo te atirar, você tem que se defender e atirar. Isso é uma guerra. Nós estamos em guerra. Guerra espiritual. Numa guerra, os dois lados podem ter baixa, podem ter feridos, podem ter pessoas machucadas. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Numa guerra espiritual, nós também sentimos essas coisas. E pelo fato de sentirmos algum tipo de situações que muitas vezes venham gerar sofrimento, venham gerar dores, não significa que você está perdendo. É porque você está numa guerra. Enquanto a igreja não entender isso, nós vamos ficar recuando, achando que algum tipo de ataque que acontece no mundo físico, isso é porque Deus não nos protegeu. Não é nada disso. Isso acontece porque estamos numa guerra. E acontece. Aí Paulo fala aos irmãos: olha, eu quero que vocês usem a armadura de Deus para vocês se defenderem e para vocês atacarem. Essa é a realidade. Porque ele tem uma ideia do soldado romano quando ia para a guerra. E ele via nessa imagem como o crente deveria também ser revestido da armadura de Deus para uma guerra espiritual. Então, a armadura de Deus e a batalha espiritual é um papel fundamental que a igreja não pode ficar distraída. Com a armadura de Deus estamos protegidos dos mais diversos tipos de ataque do diabo e de seus agentes. Depois de aconselhar os Efésios sobre diversos assuntos,
o apóstolo Paulo enfatiza que precisamos nos fortalecer em Deus e no seu poder. Gente, é um assunto muito vasto. Não tem como você ir para essa guerra sem ter intimidade com Deus. Se você não tem essa aproximação com Deus, é necessário de que quem entre nessa guerra esteja fortalecido no Senhor. E se fortalecido no Senhor, não é simplesmente estar na igreja, mas é uma vivência de intimidade, através de oração, de santidade, através de entrega da sua vida para Deus. Então, por último, o apóstolo quer que esses irmãos, não percam de vista alguns aspectos fundamentais da batalha espiritual que cerca o cristão. Por isso, ele diz: fortaleçam-se. Esta palavra no original, no grego, significa edunamo, significa ser forte, reviste-se com força, fortaleça, receba força, seja fortalecido e cresça em força. Ou seja, devemos nos revestir com a força do poder de Deus, na direção do Espírito Santo, para que as habilidades, aí vamos voltar à aula passada, que nós falamos sobre dons espirituais, para que as nossas habilidades, nossos dons, se manifestem em nossas vidas de maneira contundente. É crente contra crente, pastor contra pastor, pastor se alegrando que uma igreja teve problema, irmão se alegrando que o outro teve problema. Enquanto não entenderem a visão bíblica, nós vamos ficar sendo usados pelas artimanhas do diabo. Nós somos humanos, precisamos nos fortalecer do Senhor, porque quem não se fortalecer do Senhor vai ser alvo fácil de ataque do inimigo. Vai ser alvo fácil de ataque do inimigo. Então, não temos que ficar corroborando com coisas que envergonham o Evangelho, que envergonham a palavra de Deus, que envergonham a igreja, queda de ninguém. Nada disso pode servir para a gente ficar colocando como algo de triunfo. Isso é vergonhoso. Porque um soldado ferido, um soldado que cai, um soldado que dá baixa, isso está significando que a igreja está se enfraquecendo, o exército de Deus está enfraquecendo. Enquanto nós entendemos que a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra Satanás. Esses dias mesmo, essa semana, uma pessoa falou: pastor, o senhor está triste por causa disso? Olha, a minha revolta é contra o diabo. A minha luta é contra Satanás. Agora, o diabo, ele usa as pessoas, tá? Ele usa as pessoas para conseguir o seu objetivo. Mas é por isso que precisamos ter as peças da armadura úteis. Não adianta ter as peças da armadura só dentro da Bíblia. Eu sei que está lá na Bíblia, no guarda-roupa de Deus, tem essas peças da armadura de Deus. Não adianta. É no dia a dia. É no nosso levantar, no nosso deitar. Porque Deus vai te usar para ajudar irmãos que estão sofrendo. Muitos foram atingidos pelo inimigo e vão precisar de ajuda. O exército do Senhor não pode ser um exército que deixe o seu soldado no campo ferido. Nós precisamos cuidar uns dos outros, precisamos fortalecer,
Quando você fala mal do seu irmão, você está falando mal de você, porque nós somos a igreja do Senhor, amém? Nós somos o povo de Deus, amém? João fala a respeito disso, Tiago fala a respeito disso. Irmão, não faleis mal uns dos outros, porque isso não é do Senhor. Nós precisamos entender que quanto mais abrir essa ferida no meio da igreja, no exército de Deus, haverá mais progressão do mal, a atitude do mal. Nós, na verdade, precisamos usar as peças da armadura de Deus para defender o exército de Deus. O grande segredo é revelado aqui por Paulo. A nossa luta não é contra as pessoas, mas contra Satanás e seus demônios. Não sei aqui quando já tiveram uma experiência de ver a manifestação de um demônio querendo ameaçar a família, ameaçar a vida de alguém. Quem já teve essa experiência, levante a mão. Não, é verdade, eu também. Quem já teve uma experiência sobrenatural de eventos? Aí o vídeo já levantou a mão, tá? Gente, vou falar uma coisa para vocês. Quanto mais vocês estiverem revestidos do Senhor e na força do seu poder, a cortina do sobrenatural, ela vai ser suspensa, vocês vão ver coisas. Deus vai revelar para vocês. Mas essa revelação para vocês não é para que vocês possam ficar falando para os outros, não. É para a edificação de vocês. Porque Deus vai mostrar para vocês saberem o nível da batalha que vocês estão envolvidos. Então, até comentava hoje com o pastor Júlio a respeito de alguns vídeos que tem em alguns sites, estão botando alguns vídeos de cadeira andando sozinha e de coisas caindo, chamam isso de fenômeno sobrenatural. Aí, só eu falar que vai, irmão. O negócio é sério. Pensa que não? Vai mesmo, cadê? Viu? Logo eu falei o negócio. Então, essas aparições de paranormalidade é no mundo espiritual. Não fiquem com medo. Não fiquem com medo. Essas manifestações do sobrenatural, paranormalidade, é do campo do espiritual. Do espiritual. Então, saibam que Deus vai fortalecer vocês, para vocês entenderem isso. Tá? Eu quero que vocês entendam isso. Muitas vezes o que acontece em relação à nossa vida, à nossa casa, muitas vezes o que acontece em relação à nossa vida, à nossa casa, ao nosso trabalho, tentando nos cessear, é um trabalho realmente espiritual para nos entristecer, para nos parar. Aconteceu comigo, deve ter acontecido também com você. Porque o inimigo quer nos parar, o inimigo quer parar a igreja. Já viu aquele irmão que era uma bênção na casa do Senhor, aí por causa de um aborrecimento, por causa de uma situação, não vou fazer mais a obra, não quero. É isso que o inimigo quer. Daí, ao ser maltratado, perseguido, falsamente acusado por alguém, o cristão sincero sabe que todo aquele mal tem uma origem espiritual e não humana. Não humana. Por isso o Senhor Jesus nos exortou a amar ao próximo, mesmo diante de afrontas e maus tratos. Como vestir a armadura de Deus? Devemos vestir a armadura de Deus para que possamos resistir os dias maus. Ninguém vai parar, ninguém vai contra-atacar a obra do mal com a força intelectual. Porque eu sou formado em teologia, porque eu sou formado nisso, daquilo. Não! Somente com as armas do Senhor que podemos parar
as obras do diabo. Não existe força humana para impedir o ataque do inimigo, Satanás. Então, a armadura de Deus nos ajuda a resistir às aflições do dia mal. Efésios 6,13. Mal aqui é onero, o grego significa cheio de labores, aborrecimentos, fadigas, pressionados, atormentados pelos labores, que traz trabalho árduo, aborrecimentos, perigos. Então, o texto é muito claro quando consegue traduzir isso para o grego. O que significa as aflições? É todos esses sinônimos que eu coloquei para vocês. E não é fácil, porque o inimigo quer humilhar a você, a sua família, quer chamar, quer botar tristeza. E se você não entender verdadeiramente aonde você está e para onde você deverá ir, você vai dizer o seguinte: por causa de fulano, de ciclano, você vai começar a projetar isso em coisas materiais. É por onde Paulo está falando. Eu quero dizer para vocês, quando estiverem vivendo dias ou estações em que tudo está sinalizando contrariedade, aborrecimento e dor, precisamos estar revestidos da armadura espiritual para suportar tudo em fidelidade ao Senhor. Já está até botando aí, né, garoto? Bom, isso aí. O dia mau é uma realidade na vida de qualquer ser humano. Não tem como a gente fugir disso, gente. Nós estamos numa guerra. Nós estamos num campo de batalha. Seja ele cristão ou não, é um resquício do pecado. Eu quero dizer que tudo isso que está acontecendo no mundo espiritual foi devido à queda de Adão e à propalação do pecado. Então, o resquício do pecado é essa maldade. Pessoas rancorosas, pessoas que cometem latrocínio, roubo, isso é um resquício. Isso são frutos pecaminosos, né? Quando a gente estuda a ramateologia, que é a doutrina do pecado, a gente reconhece o que é o pecado original, o que é o fruto do pecado, ou o pecado atual, ou o pecado pessoal. Então isso aí é pecado pessoal, que é mantido pela chama do pecado original. Enquanto houver rebeldia dentro do ser humano, o pecado atual, o pecado pessoal, vai ser o fruto da sua vida. Mas não é o assunto que a gente quer tratar aqui, mas eu estou dando essa palhinha para vocês entenderem. Quando você começa a entender essa guerra espiritual, você sobe o seu nível de entendimento, como você deve orar, como você deve pedir a Deus. Quando alguém está aqui pregando, quando alguém está aqui louvando, quando alguém está aqui dando testemunho, você está aí na cadeira, você sabe o nível: Senhor, reveste o teu servo, reveste a tua serva, vai, coloca a tua proteção na mente, vai que o inimigo não toque, vai que ela seja usada, vai que ela seja realmente um instrumento de suas mãos. Você entende o nível da batalha espiritual, então a tua intercessão, ela sobe poderosamente, porque o ataque do inimigo é muito grande. Vamos supor que uma pessoa que prega, uma pessoa que dê testemunho, que louva, chega ali na porta da igreja, chega em casa, começa os ataques. A contrariedade, o sofrimento, a notícia, tudo aquilo que eu falei, vai bater a alma dela. Mas se ela estiver ligada com o Senhor, o espírito dela vai estar firme. Amém? Vai estar firme. Mas se ela não tiver revestida do poder de Deus, ela vai acarretar isso simplesmente: olha, não aguento mais, toda vez que eu faço a obra de Deus, que acontece essa coisa. Mas não sabe que para libertar uma pessoa, quando você está dando testemunho, quando você está louvando, você está liberando o poder de Deus sobre as mentes. É um míssil de Deus contra a incredulidade da mente endurecida. É um ataque espiritual que Deus faz para quebrar
as barreiras que Satanás colocou na vida da pessoa. Gente, eu não sei se vocês estão entendendo o que está acontecendo no mundo hoje. Nós precisamos orar uns pelos outros, precisamos estar unidos, precisamos pedir esse revestimento para os nossos líderes, para todas as ações que a igreja tem feito. Precisamos apoiar, gente. Apoiar. Porque a igreja não pode botar 2, 3 pessoas na rua para batalhar. Nós temos que ir com o pelotão. Nós temos que ir preparados. Vocês não pensam que isso é fácil. Eu me recordo aqui, há alguns anos atrás, que as intercessoras saíam aqui na rua para ungir, e eu falava, não se preocupe, vamos chamar vocês de malucas, tá? Vou chamar vocês, esses crentes já estão ficando pistolados mesmo. Porque quem é natural não entende as coisas espirituais. Porque quando você começa a entender que a batalha espiritual tem estratégias, você não pense que um exército vai lutar contra o outro exército. Não procura saber qual é as falhas daquele outro exército. Procura saber e vai atacar onde? Vai atacar justamente naquelas falhas. Nós precisamos saber como o inimigo trabalha? Sim, precisamos. Precisamos atacar aonde precisa ser atacado. Aí o pessoal falava, nessa praça aí, pessoas usam drogas, pessoas se prostituem, pessoas fazem isso. O que adianta a gente ficar falando com a ação da igreja? O que nós temos que fazer? Vamos lá. Porque se está acontecendo uma ação dentro de uma região, é porque o inimigo tem domínio daquela área. E nós, com muita sabedoria, a igreja com muita sabedoria, ia lá, fazia culto, fugia, abençoava. Irmãos, muitas pessoas foram salvas, curadas, tratadas, porque a igreja trabalhou e entendeu como deveria trabalhar. Nós não podemos parar. A verdade é essa. Então, o dia mau é uma realidade na vida de qualquer ser humano. Tá? É resquício do pecado. Na vida de cada um de nós, ele se manifesta de maneira diferente, em intensidade, de forma, mas é certo que teremos de enfrentá-lo. Às vezes a gente não quer que aconteça isso, né? Mas nós estamos no mundo, né? Por isso Paulo diz que devemos nos revestir completamente da armadura de Deus. Isso mesmo. Não apenas as partes fáceis ou as que mais gostamos, mas toda a armadura da fé. No dia do desemprego, da escassez, da enfermidade, das dores, da contrariedade, da angústia, solidão, enfim. Somente se tivermos revestidos é que conseguiremos vencer. Então, eu coloco aqui, continue lendo, vamos ver cada um dos aspectos e partes da armadura da batalha espiritual. Gente, o cinto da verdade, tá? Que é Efésios 6,14. A primeira parte da armadura de Deus é a verdade. E o cinturão, ele guarda órgãos importantes de virilidade humana, porque ali protege rins, baço, fígado, protegendo áreas sensíveis do ataque do inimigo. Isso Paulo está falando, uma visão de um soldado que vai para a guerra e que recebe ameaças. Então ele está protegido, ele está guardado. Paulo diz então que esse cinturão que guarda toda essa área de virilidade humana é o cinturão da verdade, é um aspecto fundamental do caráter do nosso Deus.
Porque nós devemos usar essa verdade. Né? Essa verdade está em nós. Lá em João 8,32, né? Conhecereis a verdade. E 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? É uma luta, porque a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo. Ele é a verdade. Nele nós devemos guardar as nossas vidas. A nossa luta é porque há em nós esse resquício do pecado. Infelizmente, muitas vezes nós nos acuímos de coisas que não corroboram com a verdade. Então, quando você coloca esse cinturão da verdade, você está pronto. Não é um cinturão, um cinto, literalmente, mas é o caráter do Deus poderoso na sua vida. Porque a verdade liberta, a verdade santifica, nada pode ser resistida pela verdade, se revela na palavra de Deus, representa Deus. A mentira não é fruto da verdade, mas do diabo. Então, nós lutamos porque ainda estamos presos a esse corpo, a essa mente que luta entre o certo e o errado. Por isso que temos que nos render totalmente para Deus, para que a sua verdade prevaleça em nós. E é uma luta constante. Olha, o parágrafo seguinte: o termo grego que Paulo utiliza para a verdade é aletheia, que significa verdade em qualquer assunto ou consideração, que é verdade em coisas relativas a Deus e aos deveres do ser humano, verdade moral e religiosa. A verdade tal como ensinada na religião cristã, com respeito a Deus e à execução de seus propósitos através de Cristo, e com respeito aos deveres do homem, opondo-se igualmente às superstições dos gentios e às intervenções dos judeus, e às opiniões e preconceitos dos falsos mestres, até mesmo dos cristãos. Então, essa é a argumentação que Paulo fala para estarmos debaixo da verdade, porque muitas das coisas que nos cercam podem gerar uma justificativa que tenha uma base não na verdade, né? Infelizmente. Então, quando colocamos o cinturão, estamos, de uma certa forma, colocando a verdade, o caráter da verdade. A couraça da justiça é a parte da armadura que protege o peitoral e as costas, desde o pescoço até o final das costelas. É a parte importantíssima da armadura de Deus, visto que um ataque nesta parte do corpo tem muita chance de ser letal, pois há muitos órgãos importantes nesta região. Então Paulo usa isso e está falando para a justiça. Paulo utiliza o termo grego de dakosume, o significado estado daquele que é como deve ser: justiça, condição, aceitação de Deus, integridade, virtude, pureza, pensamento, sentimento e ação corretos. De acordo com a revelação do Espírito Santo através de Paulo, somente resistiremos firmes no dia mal se há integridade, a pureza. Como nós tratamos as coisas, né? Como nós nos relacionamos com as pessoas, se há pureza, ou se tem esperteza, malícia, se tem armação, porque tem pessoas que trabalham com essas ferramentas do mal. Né? Se você está agindo com interesse. Então, o texto está falando de justiça aqui nesse lado de pureza, de integridade, de ser verdadeiro em relação às suas ações. O cristão sincero não pratica corrupção. Ele é sincero em seu procedimento
e justo em seus negócios. Um bom exemplo disso era Jó. Então, essa parte do peitoral da coraça fala a respeito desse aspecto de caráter, da pureza, da integridade, de maneira... Quando fala integridade, ele está falando aí para você ser íntegro, não dividido, inteiro, né? A palavra vem de inteiro, íntegro, é inteiro. O calçado da paz. O calçado da paz significa você ter capacidade para poder caminhar com segurança, com fidelidade, para fazer a obra de Deus. Tá? No dia mau, o cristão sincero deve ser guiado, conduzido, segundo as preciosas instruções do Evangelho da Paz. É uma relação assim muito importante, irmãos, porque nós somos mensageiros da paz. Amém? Nós somos mensageiros da paz. Muitas vezes, o fato de você ter a verdade, isso não te dá licenciosidade para você expor a vida de ninguém, para você não ficar espoliando a pessoa. O fato da pessoa ter errado, o fato de ter acontecido alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, isso não deve ser fomentado de uma maneira em que você possa usar um sarcasmo, né? Ficar tripudiando. Gente, nós somos mensageiros da paz. Quem julgará todas as coisas é Jesus Cristo, quando Ele colocar novamente os pés nessa terra. Nós não podemos criar isso como uma forma de tripudiar das pessoas, de vingança, né? Tem gente que fala, agora sim, agora... Gente, nós calçamos os calçados da paz, da mensagem da paz, amém? Você pode aplaudir o Senhor? A nossa mensagem é a paz de Cristo. É a paz de Cristo. Paz aqui, de acordo com o Strong, é EIM, que significa ausência da devastação ou destruição da guerra. Paz entre os indivíduos, concórdia, segurança, prosperidade, fidelidade, paz do Messias, o caminho que leva à paz. Mesmo no dia mau, o cristão sincero não perde sua paz interior, pois ela é fruto de seu relacionamento com Deus. É a paz conquistada por Jesus Cristo no Calvário. O Senhor Jesus ministrou a paz em meio à tribulação de seus apóstolos. João capítulo 20, verso 19. O apóstolo Paulo orou pelos Tessalonicenses com o objetivo de que o Senhor lhes desse paz em todo o tempo. Segundo a Tessalonicenses 3,16. Servimos ao Deus da paz. Ele é a nossa paz. Quando somos conduzidos por sua palavra, temos paz mesmo em meio ao caos. Somente pelo poder do Espírito Santo, irmãos. Então, uma das peças da armadura é calçar justamente agora com os nossos pés aquilo que vai nos dirigir para a paz. São as sandálias da paz. É o calçado de Deus. Agora nós temos aqui peças que são de ataques e peças que são de defesas da fé. Nós vamos ver agora a armadura de Deus, essa peça que é o escudo da fé. O estabelecimento de uma boa defesa é uma das estratégias de batalha mais antigas da história. Eu achei isso aqui muito interessante quando estava lendo, porque o sucesso de uma guerra não é só você saber atacar, mas o sucesso de uma guerra é você também saber se defender, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Se defender. Amém. Dá um toque no seu irmão e fala assim, irmão, não dorme não. Eu estou vendo os irmãos dormindo. Gente, é importante na batalha
batalha, nós sabemos nos defender. Muitas vezes a gente tem precipitação logo de revidar, de falar. Temos que ter uma cabeça orientada pelo Espírito Santo para a defesa da nossa vida. Então, qual é a defesa da vida do cristão? A fé. A fé é um escudo. Eu vou deixar depois vocês fazerem perguntas, tá, gente? Então, o escudo aqui é uma parte da armadura para se defender. Você se guardar, normalmente o escudo guardava a cabeça e o peitoral, e o soldado se abaixava. Quando vinham os ataques e a ameaça das flechas, ele estava protegido com o escudo. Então a nossa fé é um escudo. É importante que você saiba disso. Quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você orar, quanto mais você estiver envolvido com as coisas, a atmosfera das coisas de Deus, você está aumentando a sua fé, porque a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. É Romanos, se não me engano, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. Quanto mais você ouve, quanto mais você está ali lendo a palavra, você fortalece o seu espírito e edifica a sua alma. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra. Então, em outra tradução diz que a fé vem pelo ouvir. Então, eu quero que você entenda isso. Quanto mais relacionamento você tiver com as coisas de Deus, mais forte será o seu espírito humano e edificando a sua alma. Porque quem peca não é o seu espírito, quem peca é a sua alma. Quem tem desejo dos prazeres desse mundo é a sua alma. Então, é importante, no campo de batalha, esteja com a sua fé forte. Procure conhecer essa história. Eu escrevi isso aqui porque não dava para escrever essa história toda aqui, porque não dá. Mas temos um registro disso no livro de Sun Tzu, A Arte da Guerra. Um especialista na guerra. Ele diz que a invencibilidade está na defesa. Antes dele, Paulo já estava falando. Paulo fala disso. Olha, você vai vencer mantendo o escudo da fé. A sua invencibilidade é você também se proteger. O escudo ao qual o apóstolo Paulo se refere é o escudo romano. Efésios 6,16, grande e quadrado, ele cobria praticamente todo o corpo do soldado, dificultando ainda mais a vida do adversário. Pois bem, é dessa forma que o cristão deve se defender, com a fé. A palavra utilizada por Paulo para se referir à fé é pistes, que significa a convicção de que Deus existe e é o Criador e governador de todas as coisas, provedor e doador da salvação eterna em Cristo. Convicção ou fé forte, bem-vinda, de que Jesus é o Messias, através do qual nós obtemos a salvação eterna no reino de Deus. Então, a nossa defesa é o escudo da fé. No dia mau, a fé, ou convicção de que Deus é o governador de todas as coisas e que Jesus é o Messias prometido, nos protegerão de toda a confusão maligna e de todas as tentações do mundo temporário em que vivemos. A fé a qual Paulo se refere não é a fé humana, o pensamento positivo, sugestão positiva. Ele se refere à fé salvífica. É aquilo que eu falei lá no início. Cristo como obra da expiação, tirando o pecado do mundo, onde a soberania de Deus jamais será perturbada em nossas vidas, não importa o quão difíceis as coisas estejam. Então, mantenha a sua fé. O capacete da salvação é uma das partes mais vulneráveis do nosso corpo.
É a cabeça. Uma das partes mais vulneráveis do nosso corpo é a cabeça, porque é um algo logo muito visível, né? Responsável pelo raciocínio, orientação e equilíbrio, a cabeça sempre foi, em todos os tempos, o primeiro alvo do inimigo em uma batalha. O diabo não age de maneira diferente, ele tenta nos confundir e perturbar com as suas astúcias e projetos maliciosos. Um dos campos de batalha mais difíceis de manter a firmeza de todas as batalhas espirituais, com certeza, é a mente. A nossa mente é uma área onde pode ser semeado tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Devemos ter cuidado com isso. Paulo está dizendo e nos aconselha a usar o capacete da salvação. A palavra que ele utiliza no grego para referir-se à salvação é soterion, que vem de soteriologia. Significa aquele que salva, aquele que traz salvação, que expressa esta salvação, esperança futura da salvação. O pensamento que deve orquestrar a nossa mente é o da salvação em Cristo. Quando toda a confusão e tribulação do diabo tentar ir contra nossa mente, convicções, ela deve estar protegida com o capacete da salvação. Eu creio que é uma das áreas mais vulneráveis dentro da batalha espiritual, as nossas mentes. Porque se não tivermos convicção da palavra de Deus, tudo que for falado, tudo que for cogitado, tudo que for visto na mídia, na internet, tudo que for falado em roda de amizade, se você não tiver convicção, firmeza da palavra, sua mente é atingida. É isso que Paulo está falando. Que esses ataques vêm de todos os lados. Gente, uma das coisas que eu não faço é acordar com notícias ruins. Não gosto. Não pego. Se mandar notícias de gente contratada, eu não assisto. Porque os primeiros minutos que eu acordo é um minuto que eu boto o meu louvor, que eu faço a minha oração, que eu oro por vocês, logo quando acordo. Quando a madrugada também faço a minha oração. Cada um deve ter o seu costume para orar. Eu gosto de orar pela madrugada e logo quando levanto. Meu momento tem aqui a minha playlist de hinos do inário. Coloco, deixo rolar, estou ali enchendo a minha mente com a salvação. Entendeu? Porque para lidar com o dia a dia, essa batalha espiritual, se você não tiver convicção, você vai ser atingido pelo mal. Vai ser atingido. Porque não é fácil não. Não estou dizendo que isso é fácil não, tá, gente? Estou dizendo que o tiro é cruzado, é tiro para todo lado. Se você não tiver o capacete da salvação, você não protege a sua mente, as suas emoções, seus sentimentos. O primeiro momento que você deve fazer é colocar o seu capacete. Senhor, me revista, cubra-me com o teu poder, minha mente, porque para lidar com as coisas espirituais, você vai lidar com coisas que são contrárias. Então você tem que estar preparado para isso. De repente saiu de casa, você vai enfrentar uma pessoa mal-humorada, vai enfrentar um problema qualquer e sai da tua avenida, do seu condomínio, da sua rua, ou andando para pegar o ônibus, para tomar a condução. Se você não estiver bem preparado, você já vai sendo alvo do inimigo desde a saída da sua casa. Então, o capacete da salvação não nos traz conversas à toa. O capacete da salvação é para tirar pensamentos que estão tentando dominar a nossa vida, tipo, você não vai conseguir, não vai ter fruto, não vai ter objetivo. Gente, a nossa mente é um campo minado. Digo, é um campo fértil para ter proliferação. Se você jogar semente boa,
vai dar coisas boas. Se você jogar semente ruim, vai dar coisas ruins. Hoje já está confirmado que tem nervos ligados ao centro encefálico que tem ligação com a nossa boca. Então, aquilo que a gente fala mexe também com o nosso cérebro, mexe com as atividades neuronais, a plasticidade, das conexões. São 100 bilhões de conexões neuronais. Imagine vocês. Então, o que mais domina a nossa vida é o que vai moldar a nossa atitude mental e comportamental. É uma luta, pastor, uma luta? É uma luta. Pastor, você tem luta? Claro que eu tenho luta. Iguais às lutas de vocês. Porque tem coisas que às vezes querem permanecer na minha mente. Eu falo, Senhor, estou contigo, traz a palavra. Por isso eu acho fantástico, tá? Vou usar essa expressão aqui. Fantástico. Quando nós terminamos o culto, que tem aquela meditação das promessas de Deus. É fantástico, porque isso no mundo até espiritual, emocional, psíquico, gente, protege a nossa mente. Protege. Então, quando a igreja começou, a declarar essa palavra de promessa, de fé, para mim foi uma vitória, porque às vezes se tratava somente de uma coisa que era repetitiva dentro aqui do culto de jejum e oração. Nós vimos que isso tem amplitude. Amém, irmãos? Vocês podem aplaudir o Senhor? Eu achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso. Claro que algumas pessoas falaram mal. Mas prevaleceu a vontade de Deus. Então, quando nós recitamos aqui aqueles versículos, e eu vou falar para vocês, quando eu recito, eu fico até, parece que está faltando alguma coisa. Então, capacete da salvação, trazer os versículos, trazer a palavra, a salvação, palavra de confiança, de segurança, isso nos faz crescer. Eu vou falar aqui do último para poder dar abertura. Quem quiser perguntar, eu não sei se alguém tem pergunta. Se tiver alguma pergunta, podem fazer, tá? Eu vou pedir aí o Paulinho para levar o microfone. Se não tiver, tudo bem. Gente, a última peça que o apóstolo Paulo fala da armadura é a espada do Espírito. Está em Efésios 6,17. 6,17. Dá para estar aí, Guilherme? 6,17. Eu acho fantástico como as coisas espirituais vão encaixando assim dentro do nosso dia a dia. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? É a palavra de Deus. Olha que maravilha. Que maravilha. O último elemento da ferramenta da armadura é a espada do Espírito. Que maravilha, né? Glória a Deus. Porque a espada do Espírito é um instrumento de ataque contra as forças de Satanás. A palavra do Espírito é a palavra de Deus. Vocês veem quando Jesus foi tentado no deserto, Jesus utilizou as Sagradas Escrituras como espada do Espírito para atacá-lo. Como é importante isso? Essa verdade não só no nosso mundo interior, mas quando ela se verbaliza, quando ela sai, ela vai atingir o nódulo do mal, nódulo, câncer do mal, na mente. É tão poderosa essa palavra que ela é considerada como a espada do Espírito. E ela é usada para desfazer o mal.
Por isso nós devemos conhecê-la, amá-la, estudá-la diariamente. Fazendo isso, nossos pensamentos serão cheios de conceitos santos e nossa vida será dirigida pelas palavras que saem da boca de Deus. É muito importante isso, que essa espada do Espírito vai cortando. É o que está lá em Hebreus. Guilherme, Hebreus é o capítulo 4, versículo 12, que fala a respeito disso. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada dos gumes, espada dos cortes. Vai passar. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, não pense que é brincadeirinha, né? Não pense que vocês estão aqui perdendo tempo, quando vocês estão aqui pregando, quando vocês estão aqui fazendo a ministração, estão ensinando. A palavra de Deus está sendo lançada. E nós não precisamos pedir a Deus para ver, porque essa palavra ataca no campo do invisível. Porque nós estamos falando aí de uma espada que é palavra, que é verbalização. Então não tem preocupação de ver fogo, de ver chicote, de nada disso. A liberação do poder da palavra que sai da tua boca, dos teus pulmões, pelo Espírito Santo, está cortando, está indo no nódulo do mal, está chegando aonde precisa chegar. Não precisamos ver, não precisamos ficar preocupados. Eu não vi movimento, nada disso. A palavra, ela entra silenciosa. Ela corta mesmo, não tem como. Aonde o bisturi não chega, como é que o bisturi vai chegar para dividir alma e espírito, juntas e medulas? Somente a palavra de Deus. E ela é lançada para lá e ela corta para nós. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Ela corta por todos os lados. Ela corta por todos os lados. Maravilhosa. Depois que tivermos completamente revestido da armadura de Deus, não podemos esquecer de manter e desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor. Isso nós fazemos por meio da oração. Agora, como eu posso utilizar as ferramentas da armadura de Deus? Em oração, em santidade, em consagração. Você só vai ter essas ferramentas, essas peças, se você estiver em oração, em consagração. Algum irmão quer fazer alguma pergunta? Pode levantar a mão que nosso obreiro Paulo Nascimento vai até você. Alguma pergunta, irmãos? Estão todos bem? Todo mundo entendeu? Então, muito obrigado. Você pode aplaudir o Senhor. Obrigado. Deus abençoe. Agora, dentro da Bíblia nós podemos, uma outra oportunidade de falar dos ataques do inimigo em proclamação territorial. Dentro da Bíblia, vamos ver Jesus trabalhando isso na Pérea, na Judéia, Jesus trabalhando isso em regiões restritas, né? Como Jesus trabalhou lá na região de Decápolis. Vamos ver que algumas regiões, como Nazaré, teve resistência, porque não vamos ver o inimigo atacando com questões relacionadas a envolvimentos espiritistas, tá? Nós temos que entender isso, que essa obra de Satanás é uma obra inteligente. Ele pode usar como intelectualismo, ele pode usar como cultura, né? Esses dias não foi manifesto aí pela cultura, uma criança tocar um homem pelado,
Então a gente precisa entender isso. Precisa ver algumas alegorias que estão aí, e nós precisamos ver aonde devemos nos posicionar e entender como o inimigo está trabalhando, tá? Bom, gente, eu quero passar para vocês que em abril nós faremos as nossas aulas a respeito de um pedido assim que está atingindo muitas pessoas. O que está mais envolvido com a sociedade, curando as feridas da alma. Vamos desenvolver biblicamente esse trabalho para podermos vencer, curar, tratar, porque o fato de ter gerado uma ferida e ter ficado uma cicatriz, você precisa saber lidar espiritualmente com essas dores, porque elas podem voltar. Cicatrizes podem voltar a ter novamente alguma reação para a abertura de feridas. Então a gente tem que trabalhar isso. Tá? Vamos trabalhar isso aí. Curando as feridas da alma. Mês de abril. Nós vamos trabalhar isso. E estaremos assim abrindo anteriormente para as perguntas. Se vocês quiserem trazer as perguntas ou colocar lá no nosso grupo, podem fazer isso. Tá bom? Próxima quinta-feira, nós teremos um assunto que será abordado tratando do perdão no nosso dia a dia. Como nós devemos lidar com coisas que nos magoaram. Próxima quinta-feira nós vamos falar sobre perdão. Uma visão em que podemos ter acesso, aos cuidados de Deus para poder vir com providência nessas nossas necessidades. Então, espero vocês aqui. Deus abençoe vocês. Devemos orar por esse trabalho. Se vocês me perguntarem como é que está o trabalho de abril, já está tudo pronto. Eu já aprontei tudo. Mas é uma guerra, como eu falei para vocês, é uma batalha, é uma luta. O inimigo não anda satisfeito. Porque se nós destruirmos a igreja, se nós orientarmos a igreja, se todos nós aqui tivermos um pensamento de unidade no mesmo propósito, nós vamos ser muito mais fortes. E eu creio, irmãos, que a libertação começa pelo conhecimento da palavra de Deus. Conhecereis a verdade. Então, muito tempo a gente ficou atrás de espíritos, de demônios, a gente ficou atrás de expulsar capeta. Então, se isso acontecer, vai acontecer. Manifestação não simboliza libertação. Precisamos ter cuidado com isso. O importante é a pessoa ter uma razoável ação de crescimento da palavra de Deus na sua alma e chegar ao processo de libertação. A compreensão da palavra é mais importante. A pessoa compreender porque ela vai viver em santidade, vai se consagrar. A compreensão leva à limpeza. Por isso Jesus falou o quê? Que a palavra dele é o que santifica. Quanto mais a pessoa entende a palavra, obedece a palavra lava, purifica. João 17, Jesus pediu isso ao Pai. E nessa oração sacerdotal, ele pede: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra. Então está aí. Deus abençoe vocês. Deus abençoe as pessoas que estão nos ouvindo. Deus abençoe os pastores da nossa igreja. Nós queremos dizer que eu fico feliz de ver aqui os pastores. Creio que esse trabalho não é só meu, não é só eu que estarei aqui. Espero também que isso seja uma fome, seja da igreja. Eu creio, irmãos, que virá um avivamento. Amém? Pela palavra de Deus, amém?
A gente vê o povo com fome e sede da palavra. E que Deus levante aqui pessoas para ministrar essa palavra. Nós vamos ofertar a casa de Deus, consagrar nossos dízimos e ofertas. Nós temos um coffee break ali, bem preparado, com amor, com zelo. Agradeço os irmãos que prepararam, tá? Os irmãos trouxeram, o pastor Júlio também cuidou. Hoje nós tivemos o cuidado e sempre vamos fazer, porque eu sei que muitos aqui vêm direto do trabalho, alguns ficam abrindo, né, bocejando, dá aquele soninho, tá? Mas tem um cafezinho ali, tá? Para ajudar. O envelope já está aí nas cadeiras. Você pode, em nome de Jesus, colocar a sua oferta, essa oferta que ajuda a manter esse programa. E dizer aos irmãos, olha, pastor, como é que eu faço para assistir às outras aulas? Estão todas no grupo e também estão todas no nosso site, no YouTube. Estão todas lá, tá? Poxa, eu gostaria de ouvir, irmãos, é maravilhoso a gente ouvir a palavra de Deus. Então, tem acesso às ministrações que são feitas aqui, eu estou sempre ouvindo, e é uma bênção. Os irmãos que quiserem fazer oferta por Pix, está aí, né? O número da conta também da igreja, podem fazer. Deus abençoe. Peço a Deus que você possa fazer isso com o coração aberto, com gratidão, dê a sua melhor oferta, né? Eu até desafio você a tirar uma oferta do teu jejum e oração. Jejum e oração é aquele teu pãozinho, né, na manteiga, aquele cafezinho, e amanhã você fazer um jejum. Faça um jejum pela sua vida espiritual. Antigamente nós tínhamos isso aqui, é um costume muito bacana, né? Tirar um dia da semana, não, eu vou entregar a oferta do meu café como jejum. Tá? Quanto é que é? Ah, não sei, porque o café da manhã é quanto? R$3, R$4. Né? Tem gente que gosta daquele mistão, ferão aqui, é mais caro. Mas aquele pãozinho na manteiga, na chapa, com ovinho, né? Com café com leite, consagra, porque você vai fazer o jejum, vai te fazer bem, e você também vai ajudar a obra de Deus. Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus.